81. Pretensioso. 1 Timóteo 3 versículo 6. Que o bispo não seja recém-convertido, para não acontecer que fique cheio de orgulho e incorra na condenação do diabo. 82. Condenoso. Lucas 6 versículo 37. Não julguem, e vocês não serão julgados. Não condenem, e não serão condenados. Perdoem, e serão perdoados. 83. Desprezar Deus. Salmos 10 versículo 13. Porque o ímpio insulta a Deus, dizendo no seu íntimo, de nada me pedirás contas. 84. Desprezo. Provérbios 23 versículo 22. Ouça o seu pai, que o gerou, não despreze sua mãe quando ela envelhecer. 85. Não estar contente com o que você tem. Hebreus 13 versículo 5. Conservem-se livres do amor ao dinheiro e contentem-se com o que vocês têm, porque Deus mesmo disse, nunca o deixarei, nunca o abandonarei. 86. Falando palavras arrogantes. Segundo a Pedro 2 versículo 18. Pois eles, com palavras de vaidosa arrogância e provocando os desejos libertinos da carne, seduzem os que estão quase conseguindo fugir daqueles que vivem no erro. 87. Não refrear, manter rédea curta, sua língua. Tiago 1 versículo 26. Se alguém entre vós cuida ser religioso, e não refreia a sua língua, antes engana o seu coração, a religião desse é vã. 88. Uma conversa que não se torna em Jesus e o Evangelho. Filipenses 1 versículo 27. Pois eles, com palavras de vaidosa arrogância e provocando os desejos libertinos da carne, seduzem os que estão quase conseguindo fugir daqueles que vivem no erro. 89. Conversa de acordo com as concupiscências enganosas. Efésios 4 versículo 22. Quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem, que se corrompe por desejos enganosos. 90. Conversas corruptas. Efésios 4 versículo 29. Nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas a que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade, para que conceda graça aos que a ouvem. 91. Conversa de concupiscência. Hebreus 13 versículo 5. Conservem-se livres do amor ao dinheiro, e contentem-se com o que vocês têm, porque Deus mesmo disse, nunca o deixarei, nunca o abandonarei. 92. Conversa engenhosa. Jó 15 versículo 4 a 6. Bem que eu poderia falar como vocês, se estivessem em meu lugar, eu poderia condená-los com belos discursos, e menear a cabeça contra vocês. Mas a minha boca procuraria encorajá-los, a consolação dos meus lábios lhes daria alívio. Contudo, se falo, a minha dor não se alivia, se me calo, ela não desaparece. 93. Língua dupla.
1 Timóteo 3 versículo 8. Os diáconos igualmente devem ser dignos, homens de palavra, não amigos de muito vinho nem de lucros desonestos. Falando mal sobre a palavra de Deus. Atos 19 versículo 9. Mas alguns deles se endureceram e se recusaram a crer, e começaram a falar mal do caminho diante da multidão. Paulo, então, afastou-se deles. Tomando consigo os discípulos, passou a ensinar diariamente na escola de Tirano. Falando sobre a maldade de outras pessoas. Efésios 5 versículo 11 e 12. Não participem das obras infrutíferas das trevas, antes, exponham-nas à luz. Falando mal dos irmãos, uns dos outros. Tiago 4 versículo 11. Irmãos, não falem mal uns dos outros. Quem fala contra o seu irmão ou julga o seu irmão, fala contra a lei e a julga. Quando você julga a lei, não a está cumprindo, mas está se colocando como juiz. Falando mal das dignidades. Judas versículo 8. Da mesma forma, estes sonhadores contaminam seus próprios corpos, rejeitam as autoridades e difamam os seres celestiais. Falar mal ou malícia. 1 Pedro 2 versículo 1. Deixando, pois, toda a malícia, e todo o engano, e fingimentos, e invejas, e todas as murmurações. Conversa suja. Colossenses 3 versículo 8. Mas agora, abandonem todas estas coisas: ira, indignação, maldade, maledicência e linguagem indecente no falar. Conversa tola. Efésios 5 versículo 4. Não haja obscenidade nem conversas tolas nem gracejos imorais, que são inconvenientes, mas, ao invés disso, ação de graças. Saudar e ser participante das más obras dos que rejeitam a Cristo. Segundo João 1 versículo 11. Pois quem o saúda torna-se participante das suas obras malignas. Apressado nas palavras. Provérbios 29 versículo 20. Você já viu alguém que se precipita no falar? Há mais esperança para o insensato do que para ele. Não ser lento para falar. Tiago 1 versículo 19. Meus amados irmãos, tenham isto em mente, sejam todos prontos para ouvir, tardios para falar e tardios para irar-se. Não ser manso e quieto. 1 Pedro 3 versículo 4. Pelo contrário, esteja no seu interior, que não perece, beleza demonstrada num espírito dócil e tranquilo, o que é de grande valor para Deus. Ter discurso orgulhoso. Salmos 17 versículo 10. Eles fecham o coração insensível, e com a boca falam com arrogância. Falando coisas que não deveriam. 1 Timóteo 5 versículo 13.
Além disso, aprendem a ficar ociosas, andando de casa em casa, e não se tornam apenas ociosas, mas também fofoqueiras indiscretas, falando coisas que não devem. 107. Virando para uma conversa vã e sem sentido. 1 Timóteo 1 versículo 6. Alguns se desviaram dessas coisas, voltando-se para discussões inúteis. 108. Participando em palavras vãs. Efésios 5 versículo 6. Ninguém os engane com palavras tolas, pois é por causa dessas coisas que a ira de Deus vem sobre os que vivem na desobediência. 109. Dizendo que irei comprar, mas não se Deus quiser. Tiago 4 versículo 15. Ao invés disso, deveriam dizer: se o Senhor quiser, viveremos e faremos. 110. Dizer sem ser sábio, orgulho. Romanos 1 versículo 22. Você, que diz que não se deve adulterar, adultera. Você, que detesta ídolos, rouba-lhes os templos. 111. Está envolvido nas fábulas da esposa. 1 Timóteo 4 versículo 7. Rejeite, porém, as fábulas profanas de velhas e exercite-se na piedade. 112. Contenção e contenda. Provérbios 17 versículo 14. O amigo ama em todos os momentos, é um irmão na adversidade. 113. Não sendo convertido. Mateus 18 versículo 3. E disse: eu lhes asseguro que, a não ser que vocês se convertam e se tornem como crianças, jamais entrarão no reino dos céus. 114. Desprezando a correção. Hebreus 12 versículo 5. Vocês se esqueceram da palavra de ânimo que ele lhes dirige como a filhos: meu filho, não despreze a disciplina do Senhor, nem se magoe com a sua repreensão. 115. Recusando a correção. Jeremias 5 versículo 3 a 4. Senhor, não é fidelidade que os teus olhos procuram. Tu os feriste, mas eles nada sentiram, tu os deixaste esgotados, mas eles recusaram a correção. Endureceram o rosto, mais que a rocha e recusaram arrepender-se. Pensei, esses são apenas pobres ignorantes, não conhecem o caminho do Senhor, as exigências do seu Deus. 116. Recusando-se a se separar do falso conselho. Provérbios 19 versículo 27. Se você parar de ouvir a instrução, meu filho, irá afastar-se das palavras que dão conhecimento. 117. Buscar conselho que não seja de Deus. Isaías 30 versículo 1. Ai dos filhos obstinados, declara o Senhor, que executam planos que não são meus, fazem acordos sem minha aprovação, para juntar pecado sobre pecado. 118. Recorrendo a um falso conselho. 2 Timóteo 4 versículo 4. Eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando-se para os mitos. 119. Seguir o conselho dos que não são salvos. Salmos 1 versículo 1.
Como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. 120. Não sendo cortês. 1 Pedro 3 versículo 8. Quanto ao mais, tenham todos o mesmo modo de pensar, sejam compassivos, amem-se fraternalmente, sejam misericordiosos e humildes.